Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Gabi Dias. E eu sou a Babi Albuquerque. E hoje trouxemos um convidado fora de série que eu tenho certeza que vocês vão amar esse episódio. Eu vou deixar a Babi apresentá-lo para vocês. Hoje estamos aqui com o Dr. Savini Gonçalves. Ele nada mais nada menos que é delegado, professor, palestrante, mentor. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista Legal. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui. Saiu, né? A gente tá tentando desde o ano passado e saiu. Verdade, A verdade. agenda desse homem é uma coisa... Vou fazer minha meia-culpa. Eu tento abraçar o mundo, gente. A gente entende. Mas assim, é uma honra. A honra é toda minha estar aqui, tá? Vocês sempre me foram muito bem recomendadas também. Temos amigos em comuns aí. Sim. E eu espero poder aí, hoje no podcast, esclarecer alguns pontos que as pessoas têm curiosidade em termos de carreira, em termos de concurso, em termos de estudo, enfim. O que vocês quiserem saber, eu sou um livro aberto hoje aqui pra vocês. Então pronto, já deu a letra, né? Nossa, vai ser maravilhoso. Então, conte pra gente um pouquinho primeiro sobre quem é o Dr. Savini. Vamos lá. Meu nome é Savini Gonçalves. Acho que a referência, inclusive vocês que são do imobiliário, né? Isso. Meu nome, esse nome, né? É um nome muito vinculado ao direito. Para quem estuda aí direitos reais, né? Sim. Savini é o da teoria subjetiva da posse. Inclusive, isso acontece muito no dia a dia. Savini, o da teoria subjetiva, eu falo, é ele. E aí, para vocês verem, né? Como eu já tenho um pouco de berço essa questão do concurseiro maluco que veio do meu pai, né? Uhum. Meu pai, ele não mais, né? Já tá aposentado. Mas ele era tabelião registrador. E, embora eu nunca tenha batido essas datas, eu acredito que o nome tem a ver com a fase que ele estudava. Ai, que legal. Minha mãe diz que ele ficou na dúvida entre botar o nome Savini ou Yering. Olha... Nossa! E aí não foi Yering porque ela vetou... sob a alegação de que não iam entender a homenagem. Iam achar que era por conta da marca de roupa. Sim. E aí falou, não, vamos de Savini. Então, ficou Savini. Enfim, é um nome que eu, hoje em dia, né, sobretudo pro rumo que minha vida seguiu, eu adoro. Embora no começo tenha sido um pouco difícil. Imagina na alfabetização, gente. Eu imagino. Um nome que a professora botava lá a sílaba S-A-V-I e no final tinha um G-N-Y. É que agora vamos repetir. Porra, fui o último a me alfabetizar, muito possivelmente. Culpa do seu pai. Meu pai, traumas aí. Então, tem essa curiosidade, essa peculiaridade que já começa com o nome. Tenho 31 anos. Embora tenha esse sotaque carregado aqui em Rio de Janeiro... Não nega. Mas não sou natural do Rio, sou natural de Brasília. Muito Sério? embora tenha sido criado no Rio, né? Desde muito novinho. Então, assim, se você me perguntar alguma coisa de Brasília, sei nada. Mas do Mas Rio no de Rio sabe Janeiro, tô tudo. em casa. Isso. Que mais em relação assim? É isso, minha infância, né? Minha vida toda, ela acabou se construindo no Rio de Janeiro. Fiz direito também, na PUC, lá no Rio de Janeiro. A princípio, no início da minha carreira, nunca pensei em fazer concurso público. Eu era bem feliz, inclusive, na advocacia, confesso. Mas, e aí eu sei que a gente ainda vai trocar muita ideia em relação a isso hoje aqui. O que eu sentia na advocacia era que eu gostava muito da atividade fim, que às vezes as pessoas não gostam, né? O efetivamente, eu gostava muito de sustentar, eu gostava de escrever, eu gostava disso. Uhum. Mas eu tinha um pouco da dificuldade na parte empreendedor, na parte se vender. Vamos colocar dessa certo. forma. Então, era uma coisa que por muito tempo não deixou crescer na carreira. Eu acabei trabalhando em escritórios grandes lá no Rio, né? De direito criminal. Sempre o criminal. Sempre criminal. Assim, depois de formado, sempre foi criminal. Mas a veia dele tá pro nosso lado, você sabe que tá pro imobiliário, né? Não, eu flerto muito com imobiliário. Vocês não estão entendendo. Eu gosto. E aí, um parêntese gigantesco, inclusive, né? Por exemplo, a serventia do meu pai lá em Cabo Frio, ela acumulava, né? Tanto RCPJ como RGI, protesto, RCPN. RCPN não. Registro civil é outra coisa. Mas, enfim.
acumulava muitas atribuições. Então, assim, eu sempre tive muito contato com a atividade, desde pequenininho. Mas, assim, na minha cabeça, pra você ver, né? Hoje em dia é uma bobeira, mas na minha cabeça era um serviço extremamente burocrático que não mexia muito com o direito. Pra mim era isso, era assim, pô, meu pai é muito mais um gestor, um empreendedor, né? Do que efetivamente um operador do direito, vamos colocar dessa forma. E hoje em dia eu vejo que não é bem assim. O perfil do tabelião tem sido cada vez mais um profissional extremamente técnico, Sim. né? E imprescindível. A gente busca, hoje em dia, soluções no meio extrajudicial, procurando esses profissionais. Ó, Os mais técnicos possíveis pra saber sair da exatamente, curva, né? ó, fulana de tal, isso aqui, só quem vai conseguir te dar uma solução aqui no extra é fulana de tal, lá de notas, lá de... Então, Até assim, porque tem muito advogado que não sabe o técnico, como funciona dos registros públicos. a maioria, viu? Então, tem mais dificuldade. Sei bem, sabemos bem. E tem uma dificuldade muito grande. Então, quando eles se deparam com um tabelião mais técnico, o negócio funciona. Sim. Agora, se o tabelião não sabe, o advogado não Aí sabe… trava. É uma bateção de cabeça, Né? É até exigência. ruim isso para nossa advocacia, para os clientes, enfim. Não, e é uma advocacia extremamente dinâmica, né? Sim. É uma coisa que… E isso me enchia… Assim, quando eu… se alguma vez eu pensei em advogar nesse nicho, isso era uma coisa que me enchia os olhos. Porque, assim… No criminal até que a gente não tem tanto isso. Mas no civil, no contencioso civil, lato sensu, vamos colocar dessa forma… me incomodava, pelo menos, muito essa questão da gente começava a coisa e às vezes a gente não via terminar. Uhum. Por várias razões, né? Porque o processo vai demorar 250 anos, provavelmente a gente já vai ter morrido. Exato. Nossa, você imagina, você faz, pô, um escorpião judicial. Nossa senhora. Olha que a gente teve uma convidada que desmistificou essa história do capião longo, hein? É. Pois então, mas aí as pessoas vão morrendo ao longo do caminho, e aí você precisa encontrar herdeiro, e o herdeiro já é um cara um pouco mais difícil. Aí entra espólio, aí… Nossa, Nossa senhora, enfim. E aí o extrajudicial enchia muito meus olhos por conta disso. Nossa, é extremamente dinâmico, você consegue resolver ali num tempo razoavelmente curto. É dinheiro rápido. Exatamente. Entra, Então, você o resolve. fluxo é rápido. Então, nossa… Não é, aí voltando, né? E é por isso que eu sempre flertei um pouco, assim, com direito imobiliário, né? Notarial registral, vamos botar assim. Muito por conta do meu pai, a gente sempre conversou muito sobre. E muito porque, e hoje em dia eu vejo, por exemplo, na minha atividade, como uma ferramenta de investigação muito… Eu costumo dizer o seguinte, depois de igreja, cartório é o que mais existe de capilarizado, gente, nacionalmente falando. Então, assim, a quantidade de informações relevantes, dados sensíveis que existe dentro da serventia é surreal. E às vezes pessoas da minha área, elas não têm esse conhecimento. Não é um tipo de banco de dados que a gente costuma ir atrás para tentar, sei lá, achar um foragido ou fazer alguma pesquisa para ver se existe alguma sacanagem ali naquele tipo de transação e tudo mais. Então, assim… Na minha vida, esse contato, esse diálogo com o imobiliário, notarial, enfim, registral, ele sempre me ajudou muito nesse sentido também. Legal. Acho que é isso, de apresentação é isso. Fui formado na PUC, exerci a advocacia por uns… Gente, foi advogado pouco tempo, viu? Efetivo, assim. Porque, assim, desde muito cedo estagiei. E onde estagiei, fui efetivado e lá continuei. Foi mais ou menos isso. Seria aquele tipo de advogado que entrou na empresa como estagiário e foi indo, virou associado. Exato. Mas se tivesse seguido dessa forma. Você chegou a atuar por conta ou sempre em um escritório? Sempre num escritório, sempre num escritório. E isso aí foi talvez aquilo que em algum momento me fez virar essa chave do… talvez aqui não seja pra mim, porque… Eu não via mais como crescer dentro daquela estrutura, né? Eu já fica fazendo mais do mesmo. Né? Acho que não é nem essa questão tanto do mecanizar o que você já faz, mas assim… Eu já trabalhava tanto que eu não conseguia enxergar… E assim, e querendo ou não, eu tive uma carreira, uma ascensão no escritório rápida. Então, eu me formei… Como eu já estava no escritório desde estagiário, basicamente eu já fazia muito trabalho de advogado, vamos colocar assim. E aí, quando eu fui efetivado, mais ou menos continuei naquele ritmo. E aí, já virei um sênior rápido ali. E aí,
pra eu crescer mesmo, eu tinha que virar sócio do negócio. Sim. E eu nunca ia eu nunca ia ter uma carteira de clientes interessante a ponto dos sócios que lá estavam quererem abraçar essa causa. Ia ser um teto, né? Iam te dar um teto de carreira. Até aqui você consegue, depois disso não vai mais. Exato. E aí tem a dificuldade que você comentou, que não sabia se vender. Como que eu vou conseguir uma Pronto. carteira de clientes? E aí estagnou. digamos Exatamente. assim. E assim, e querendo ou não, quando você. Eu era muito da execução do escritório, né? Vamos colocar assim, eu era da parte operacional da coisa. Então eu era a pessoa que fazia praticamente todas as pessoas no escritório, eu era a pessoa que ia lá e ia sustentar, eu era a pessoa que eventualmente fazia reunião com o cliente. Então, mas assim, tudo. Eu não era o da captação. Meu ponto é esse. Eu não era essa pessoa da captação do network. E para você ter uma carteira interessante de clientes a ponto de você ser interessante para o escritório, falar, ó, essa pessoa a gente tem que trazer e ser um associado nosso aqui, ser sócio. Tem que segurar, né? Eu não tinha tempo pra isso. O ponto era esse. Cara, que ó, se eu trabalho 10 horas. Que horas que eu vou captar alguém? É, tipo, o que você faz da meia-noite às 6, né? Assim, que horas que eu vou. Uma reunião, ó. Você pode 2 da manhã hoje? Tem como pra gente? Então, assim, eu falei, eu era muito feliz, sou muito grato, né? É a oportunidade. A oportunidade. E assim, eu ainda tive essa sorte, vamos colocar assim, de. O meu chefe foi um professor meu e ele me pegou na sala, assim, falou. Acho que foi depois de uma prova, inclusive. Olha que interessante. Eu era do 4º período, alguma coisa assim. Ele falou: Savini, você já teve interesse em trabalhar com direito penal, processo penal e tal? E aí é engraçado, né? Porque quando você entra na faculdade, nesse comecinho, direito penal é uma coisa muito estigmatizante. Você fala, pô, eu vou trabalhar defendendo bandido, né? Tem um pouco esse negócio. O direito penal na faculdade é ou eu amo ou eu odeio. É o meio termo. E aí, como tinha esse estigmazinho assim, eu falei assim, é André, né, o nome dele. Aí eu falei, André, assim, eu não penso nisso não, confesso, assim, porque, não sei como é que é. E aí, quando você pensa nesse primeiro momento, você fala assim, pô, vou trabalhar com roubador, furtado, e que não é a atividade do escritório, porque esse tipo de público, ele não chega num escritório boutique de advocacia, né? Os crimes de colarinho branco, é outra Outro coisa, nível, é outra coisa. Então eu falei, não, vou pensar. Ele falou, olha, aí como é que é? Tem até um chavão pra isso, o cavalo só passa selado uma vez, um negócio assim. Da oportunidade, né? Que só passa uma Isso. vez. Eu não me Aí eu falei, vou pegar, vou catar. Vamos ver o que vai dar. Vou subir nesse cavalo. Vou subir nesse cavalo e vamos ver até onde ele vai me levar. E aí, pra mim, foi uma oportunidade incrível, porque, assim, realmente. E aí eu falo, o que o André, por exemplo, o André e o Paulo, né, que eram os 2 sócios, fizeram comigo, é o que hoje eu vejo professores de mentoria fazendo, aquela. Eu vou te ensinar a advocacia 10x e não sei o quê, tal, Sim. tal, tal. E foi o que eles fizeram comigo, assim, de forma bem orgânica, bem natural, né? Então. Eu costumo dizer, eles me pegaram no bolso e eles me levavam pra tudo. Eles falavam, Savini, hoje você vai ver uma sustentação minha. Como é que eu penso, o que eu faço, o que eu anoto. Que legal. Savini, hoje a gente vai pra audiência. E aí a audiência ia acontecendo, aí eu e ele aqui do lado, e ele falando assim, tá vendo, isso aqui a gente vai conseguir falar, isso aqui, isso aqui... Então, assim, querendo ou não, essa parte prática, eu fui pegando muita mão com eles. E aí, porra, total mérito deles também, né? Foram seus mentores. Foram meus mentores, embora nessa época não tinha ainda Não se falava disso. Mas foi exatamente isso. Sim. Então, assim, nesse aspecto eu dei muita sorte, porque eu aprendi muito de fórum, né? Vamos colocar dessa forma, assim. Aprendi muito de esfregar a barriga no balcão, com quem que você despacha. A doutora Tamara gosta muito de falar, né? Dos embargos auriculares ali. E realmente isso na prática de quem vive mesmo a advocacia é uma coisa que é extremamente importante e impactante no resultado que você vai levar para o seu cliente. Com certeza. Total. A gente fala muito sobre isso aqui, que a prática é muito importante. Você só pega a prática praticando. Não Isso. tem Não como tem outra você forma. aprender na teoria. Tem muita gente que tenta, eu vou estudar bastante. E, gente, pelo amor de Deus, estudar é importante, estudem mesmo. Mas ter ali alguém que te oriente é muito melhor do que você ter que ir lá e fazer sozinho, né? O caminho das pedras já foi feito ali pra você. Você já só tem que seguir a trilha. E a gente fala disso porque na faculdade eu não fiz estágio. Então, quando eu saí da faculdade, eu não sabia nada. Tipo, crua, do zero ali. Não, Aprender sozinho. É isso, é muito duro. não, é duro e te engessa, né? Porque, assim,
tem um pouco do aspecto também do... Não sei se é da vergonha, do constrangimento. Nossa, você vai... Como assim você é advogado e não sabe? Exato, assim. E você vai entrar na audiência. Tudo pra você é um mistério, né? Eu vou entrar na audiência e eu sento aonde? E eu falo pro meu cliente sentar aonde? E eu falo E se ele perceber que eu não sei? Exatamente. Então, assim, é uma coisa, né? É muito Então, complexo. quando você tem essa sorte, né, de ter alguém que fala assim, não, só vem acompanhando aqui que eu vou te... Poxa, é incrível, né? É uma incrível. oportunidade que poucas pessoas têm. E eu sou extremamente grato por isso. Mas aí foi isso, chegou esse ponto, e aí junta um pouco a história do meu pai, à época, tabelião, e eu vivendo essa realidade aqui no escritório. Não tinha um salário incrível, obviamente, mas também não tinha um salário Ruim. horroroso. Ainda mais para um recém-formado, vamos colocar dessa forma. Porque vocês sabem que a advocacia, Sim. a criminal, então, nossa senhora, de início, assim, um advogado júnior, sei lá, ganha R$2.000, 1.000 e pouco, É muito pouco. né? Então, assim, eu ganhava, né, à época, pro tempo que eu tinha de formado, etc., razoavelmente bem. Mas era isso, eu não tinha vida efetivamente. E a advocacia tem muito isso. Não sei se em outros ramos é assim, mas no penal, no criminal, você acaba travando com o cliente uma advocacia muito pessoal, muito personalíssima. Então, assim, por mais que você tenha um sócio que ele saiba tudo do caso do cliente e tudo mais, ele não quer falar com seu sócio, ele quer falar com você. Sim. Porque você que foi na audiência, você já sabe, a reunião quem fez foi você. Então, isso te traz algumas limitações também na sua vida particular, né? Você não tira férias, você... Enfim, tem Você todo tá disponível para aquele cliente o o tempo, tempo que ele todo, precisar. porque você não consegue delegar ele pra ninguém, ainda que seja por uma questão boba. Doutor, saiu hoje aqui um despacho tal, eu não entendi. Não, ó, conversa com o meu sócio que ele vai... Não. É a questão da confiança. Eu quero também. com você. E ainda mais um auto-ticket, né? Um cliente Exato. auto-ticket é outro. É outra- Caramba, você tem isso que aí. ser muito disponível para ele. Exatamente. Então, e aí, ó, da perspectiva aqui, ó, do meu pai, por exemplo. Aí ele olhava pra isso e ele falava assim, caramba, Savini ganha X, eu trabalhava tranquilamente, assim, umas 12 horinhas por dia, pode botar assim, fácil. Não tem férias. E eu tô pagando lá no cartório pra funcionário meu muito mais do que ele tá ganhando. Os caras têm férias, 13º, 1/3 das férias, tem, né? Tem vida? Tinha a comissãozinha na época, eu acho, de venda, porque eles meio que vendem também, né? Pra quem não sabe, tem uma porcentagem. Do escrevente e tal, né? Isso. Aí, e ele falava, pô, mas você tá feliz com o que você tá fazendo? Eu falei, não, pai, é assim mesmo, tem que amassar barro mesmo e tal. Acho que uma hora vira, vai vingar e tal. E aí, eu acho que uma data-chave que aconteceu, assim, foi... Minha família é de Cabo Frio, né? E Lugar aí... feio. Já foram? Nossa, Na maravilhoso. região dos lagos, coisa linda, né? É. Inclusive, ó, quem nunca foi, Vá. vá. Arraial, Búzios, Cabo Frio, eu Ilha recomendo. Grande. Pô, eu recomendo pra todo mundo. E aí, o escritório no Rio, né, capital, dia 30. Isso, dia 30 eu falei assim, ó, vou passar o Réveillon com vocês aí, em Cabo Frio e tal. Cheguei em Cabo Frio, né, já aquele climinha de confraternização, toda a família e tal, não sei o quê. E aí me liga meu chefe, Savini, você tá onde? Eu falei, ô chefe, já tô aqui em Cabo Frio. Rapaz, fulano de tal, tá lá no XDP e tem que ser você. Não tem como. Tem que ser você. E aí, falei, não. Tudo bem. Não, Tô faz indo. parte, faz parte. Eu já falava, tô bêbado, não posso. Chefe, eu não vou conseguir chegar de jeito nenhum. É capaz dele Tô falar, mal, vai bêbado mesmo. Vai tomando um negócio, uma aspirina aí, você dá seu jeito. E aí, eu lembro que isso causou um mal-estar ali, na hora, muito grande, assim, de... Pô, sabe, mas a gente tava contando com não sei o quê. E eu acho que eu que tinha encabeçado o negócio mesmo. Chamei gente de não sei onde, de não sei... Falei... Então, mais ou menos foi isso, né? Eu trouxe convidados e falei assim, gente, fiquem com meus convidados. Beijo, tchau. Que eu tô indo. E aí, eu acho que desse dia em diante, aí começou... Aí eu falo que começou o bichinho meu pai aqui. Rapaz, ó, se você... Vamos fazer uma conta? Meu pai é extremamente objetivo, prático, assim. Ó, vamos fazer uma conta aqui.
você ganha tanto, 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 tanto. E não sei o que, não sei o que. Em tantos anos, talvez você vai ganhar tanto. E não sei. Você não. Tenta concurso. Que você nunca quis essa área do concurso. Eu falei, pô, pai, mas vou fazer concurso agora, mas assim, eu acho que para eu estudar efetivamente, eu não consigo estudar do jeito que eu vivo hoje. Não tem nem tempo. Como é que eu vou conciliar? E na minha cabeça também já tinha uma questão também do financeiro. Porque você, a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, você não quer parar de ganhar dinheiro. Você fala assim, não, tudo bem, vou voltar lá, vou voltar a pedir bem. E eu era bem novinho, né? Eu me formei com, sei lá, gente, 17, 18 anos. Nossa, novo Muito mesmo. novo. Então, assim, nessa época eu tinha 21, 22. Então, cara, muito novo, mas já ganhava o meu dinheiro. Já não tinha mais essa questão do... Ih, pai, me vê um dinheiro aí. Não tem mais isso, né? É complicado. E aí, não queria abrir mão disso, obviamente. E aí, a gente, depois de muitas tratativas, fizemos um bem bolado. Ele falou assim, Savini, você vai fazer o contencioso do cartório e eu vou te pagar um salário por isso. E aí, em contrapartida, o que você conseguir de tempo pra estudar, você estuda. Então, Seu pai foi sábio. pois é. E aí eu falei... Não, e ó, eu lutei, tá? Eu falei assim, pô, tem certeza, eu acho que eu tô fazendo a maior cagada da minha vida. Então, assim, foi uma coisa bem complexa na minha cabeça, ainda mais com a idade que eu tinha, né? Hoje eu já tenho uma cabeça muito diferente daquela que eu tinha à época. Ainda bem, né? Já ia ficar assustada. Porque é a mesma cabeça dos 20. Não que de vez em quando eu não tenha, mas... Bate um... Opa, volta, calma. E aí, eu falei, vou pedir demissão. E pedi demissão. E eu lembro que à época os sócios não entenderam, ainda tentaram fazer uma contraproposta, não sei o que. Eu falei, Como não... assim? Você tá nos deixando? Usando, né? Tem Essa todo oportunidade. Tem todo... Não, e aí, rola realmente... É porque você passou por muito tempo. Eles realmente Muito. foram seus mentores. Às vezes tinha algum plano. Só que o plano que a pessoa faz pra você não é o plano que você tem pra sua vida. Não, mas eu entendo. Aí, hoje em dia, por exemplo, eu entendo do ponto de vista deles enquanto empreendedor. E vocês devem passar por isso também. Que, assim, talvez um dos maiores ativos que a gente tem hoje em dia é o tempo. O tempo e dedicação para você ensinar aquela coisa para aquele determinado funcionário, por exemplo. Sim. E, assim, você ficar rodando funcionário é extremamente cansativo em relação a isso. Total. Sobretudo se sua empresa não tem protocolos muito bem definidos e tudo mais. Então, assim, você vai ter que começar com uma pessoa do zero, de falar, eu gosto assim, e não sei o quê, e tem que ser assim. É difícil. Então, assim... Não é o financeiro, efetivamente. Eu, com certeza, eu não fazia tanta diferença, não impactava tanto do ponto de vista financeiro no escritório. Esse salário... Mas era esse negócio do... Nossa, ele já tá no formato que a gente gosta e que a gente quer e que a gente precisa. É isso que desde mata. o estágio, né? Isso que mata. O cara vai, treina, senta com você, explica. Quando você tá pronto, que ele fala, agora eu posso relaxar. E você fala, tô indo embora. Exatamente. E é exatamente isso. E aí, lógico, né? Eles sentiram, tal, fizeram contraproposta. Falei, não, agora eu tô muito... Realmente, eu já tô muito focado nisso. Eu vou tentar seguir por esse caminho. E aí, comecei a seguir por esse caminho. Errei muito no começo. Assim, mas passei razoavelmente rápido, assim. Acho que minha primeira aprovação em concurso, desde que eu comecei a estudar, veio com 1 ano e meio, assim. Então, assim, dentro da média, eu passei razoavelmente rápido. Mas é isso, eu tive esse privilégio, que nem todo mundo tem, de poder... Não cheguei a parar de trabalhar, mas escolher um trabalho e que eu sabia que se eu pisasse na bola ali, também eu não ia ser demitido. Sim. Né? É aquele negócio bem... Olha, meu pai é meu chefe, mas... Pai, tem como a gente remanejar isso dessa forma assim? Então, assim, pra mim ficou incrível. Confortável. Né? Pra ele também a época foi bom, porque ele pagava uma pessoa pra fazer aquilo. Aí eu falei, não, vamos fazer assim? Aí eu lembro que até eu fiz uma contraproposta também, porque... De alguma forma... E aí, em termos de cabeça, tá? Quando você sai do que você estava acostumado a fazer, meio que embarcando na ideia do outro ali, que no caso era o provedor, era o seu pai, é meu pai, isso aumenta muito a pressão de fazer a coisa dar certo. Né? Então, eu falava assim, cara, eu tenho que fazer dar certo. Não existe eu chegar aqui, estudar 2 aninhos e falar... Vou voltar lá. Não tem segunda opção. O plano eu vou ter que fazer dar certo. E assim, eu sou de uma criação muito... E eu falo isso como se fosse uma virtude mesmo, tá? Muito rígida, assim. Meus pais são muito... Não, tem que fazer, tem que ser assim. Vamos fazer, você consegue sim. Vai fazer sim, né? Então, eu falei, cara, agora daqui pra frente tem que fazer dar certo. E aí, a gente chegou até num combinado. Eu falei assim, vamos fazer assim?
tudo que eu ganhar de causas aqui, e eventualmente tiver sucumbência, etc., eu fico pra mim, mas você também não precisa me pagar nada. Até porque na época eu voltei pra casa. Olha né, que virada. Sim. Eu voltei pra dentro da casa deles. Eu falei, eu não tô botando R$1 aqui dentro da casa. Vocês já compram tudo, a empregada vocês que pagam, comida são vocês que pagam e tal. Então, assim, acho que é o mínimo também. Vamos fazer um que vai ficar bom pra todo mundo e tal. Mas pra mim foi incrível, porque me oportunizou a estudar bastante num curto período de tempo. Uhum. E aí veio o ponto 2, né? Beleza, decidi que ia fazer concurso público, mas vou fazer concurso pra quê? É, isso que eu Isso que eu ia queria te perguntar. perguntar. Qual foi o Você já primeiro? tinha o foco de ser delegado, Não. pensou na promotoria, como é que foi? Então, e aí veio isso, assim, tá, mas você vai fazer concurso pra quê? E aí, quem não é do mundo do concurso, na hora que você entra, você vê que realmente existe um universo gigantesco. É um mundo paralelo, né? De, meu Deus, de infinitas possibilidades. E que se você for tentar abraçar o mundo, na verdade é aquilo, né? Quem quer tudo não tem nada. E aí, aquelas primeiras discussões de... Não, tem carreira que você precisa ter prática jurídica e eu ainda não tenho a prática aqui. Tem carreira que eu só preciso do ensino médio, mas talvez cobre matéria tal que eu não vou aproveitar. Não. E aí, é um monte de conta que você vai fazendo na cabeça, assim, de... Eu, particularmente... Inclusive, eu falo muito isso pros meus mentorados. Eu nunca fui do discurso do sou vocacionado pra isso ou pra aquilo. Eu acho, e aí, empiricamente, eu comprovei isso, tá? Hoje em dia, eu atendo muitas pessoas, entrevisto muitas pessoas, e o discurso do vocacionado, ele é muito mais limitante do que virtuoso, vamos colocar dessa forma. Porque aquela pessoa que se acha... eu sinto que eu sou vocacionado pra ser juiz. Ele se vale desse discurso e ele acaba sendo infeliz e frustrado em todo o resto. Então ele fala, eu não quero fazer isso porque eu nasci pra isso. Eu não quero fazer isso porque eu não vou fazer isso bem, porque eu nasci pra isso. Então acaba sendo um discurso muito limitante. E eu nunca fui assim. De algum ponto, o vocacionado é legal porque ele é muito focado naquilo que ele quer. Ele fala assim, eu quero isso. Então ele não se perde nesse... Não, porque eu quero isso. Eu quero ser juiz no estado de São Paulo. Então, assim, é uma coisa bem específica que você realmente vai conseguir fechar. Mas, ao mesmo tempo, você se torna uma pessoa muito engessada, né? Com relação a esse tipo de discurso. E aí, eu nunca me senti vocacionado pra alguma coisa, assim, de... Nossa, gente, eu sinto que eu nasci pra ser defensor público. Eu nasci pra ser... E aí eu comecei a ver, mais ou menos, editais que tinham uma base comum, que eu falava assim, eu vou estudar a base comum, e à medida em que eu for vendo previsões de prova, eu vou tentando adaptar editais. Uhum. E no final, Estratégia de estudo. de né? estudo mesmo, assim, lógico, eu era muito novo, não tenho esposa, não tinha filha na época e tudo mais. Mas isso foi sozinho, não Sozinho. fez curso nem Não, não, nada. Não, chegou. Aí a gente vai chegar nesse ponto. Ah, tá. Mas assim, isso tudo, essa avaliação toda assim, sozinho. Mas muito assim, nesse pensamento do... Eu quero fazer um jeito que eu vou otimizar aqui meu tempo e minhas possibilidades. Porque é isso, se eu escolho que eu quero ser juiz de direito no estado do Rio de Janeiro, talvez eu tenha uma prova hoje e eu vou ter uma prova daqui a 6 anos. É. Então, eu não quero isso pra minha vida, porque eu me botei um prazo. Eu quero passar em 3, 4, no máximo. Eu não quero ficar aqui nessa. Então, eu fiz de um jeito, eu pensei em fazer de um jeito que me abrisse várias possibilidades e eu não tinha essa limitação territorial, porque, pra mim, eu não precisava ser no Rio. Ótimo. Eu podia fazer prova no Mato Grosso. Tanto é que eu fiz muitas provas, né? Eu tenho aprovações em alguns estados. Ai, Então- que chato. Muito difícil. Então, mas é porque eu tinha essa facilidade. Abriu prova de não sei o quê lá no Maranhão. Vamos fazer? Vou. Abriu lá no Pará. Vou. E assim, querendo ou não, pelo menos no percurso, para além de servir de treino, serviu até para eu encontrar pessoas e trocar ideias de indivíduos que viviam mais ou menos essa mesma solitude do concurseiro e tudo mais. Porque é uma comunidade concurseiro, né? É isso aí. É uma bolha ali. Eles vivem numa bolha porque tem que focar nisso e precisa ter os mesmos objetivos. Exatamente. Se sair um pouquinho fora do previsto, a pessoa já se perde. E é extremamente impactante isso, tá? As pessoas com as quais você convive durante esse trajeto do concurso. Porque realmente, por mais que você seja focado, nossa, mente blindada e não sei o quê... Rapaz, se você tiver
Vamos lá, se a Babi é muito pra frente, a Gabi é muito pra trás, vocês vão ver que uma hora vai conflitar. Ou uma vai tentar acompanhar a outra e vai desvirtuar a outra ali naquele objetivo que a outra tava... Então, assim, é muito bom você se nichar em pessoas que vivem as mesmas dificuldades, que falam... Porque, assim, o concurseiro, quando ele vai conversar com outra pessoa, ele não sabe conversar de outra coisa que não seja concurso. Então, ele, naturalmente, pro outro, é um cara chato. Porque ele vive aqui. Pô, você é chato, amigo. É igual empreendedor. Eu falo assim, nossa, cara, eu às vezes me sinto chata perto dos meus amigos, que eu só quero falar oportunidades, nossa, e não sei o quê, não sei o quê. E a outra pessoa fica assim, que chata. Mas aí a gente conversando tem a mesma linha de raciocínio, a conversa flui. Não, flui, é uma coisa gostosa. Olha que insight legal que você teve, não sei o que. Ah, vou até anotar. É muito legal quando tá alinhado. Tá alinhado, exatamente. Então, assim, é gostoso, porque você acorda conversando daquilo, e eu falo, pô, quem quer muito, gente, tem que viver o negócio ali. Você tem que viver, tem que estar no meio, sabe? E aquilo tem que ser realmente uma prioridade pra você. Não tem como você levar assim, vamos levando, vamos ver o que dá. Que aí depois, no final, você percebe que você gastou muito tempo fazendo mais ou menos e não levou a nada. E isso é péssimo. E a né? ambiência é importante nesse momento. A Muito. gente sempre fala disso aqui, né? Esteja em ambientes que estejam conectados com aquilo que você quer, com seus objetivos. Exato. Até porque se você não tá no ambiente, as pessoas não vão entender quando você tem que deixar de ir no aniversário, deixar de ir a um evento, porque você tem que estudar. Ninguém entende Não, isso. e isso em aspectos até talvez mais íntimos, assim, Sim. do ponto de vista de relacionamentos que você vai ter. Isso é muito. Gente, o que eu já vi de gente. Os dois universos, gente muito boa se afundando muito por conta de relacionamento. Eu falava assim, nossa, esse aqui tá na portinha de passar. Ele já tá, sabe, aquela pessoa... Porque é isso, a gente brinca, né? Fazendo aí uma analogia, que é mais ou menos quilometragem de carro. Você tem que atingir 1.400 quilômetros pra chegar no local. E que todo dia você anda 2, 3, 5 e tal, e você vai acumulando quilometragem. E aí eu via já, sabe, assim, eu falava, nossa, esse aqui, ele tá já na beirolinha de passar. Já é aquele cara que bate muito perto do corte, ou que já tá passando pra muitas segundas fases, já tá bicando umas provas orais. Eu falo, esse aqui, ó, pode botar aí mais 6 mesinhos, tá pronto. E aí começava um relacionamento, e era um negócio que... Eu não sei, você falou que foguete não dá ré, e o foguete dando ré. Não, mas foguete que dá ré explode. É certo disso. Aí eu falava isso. E o contrário também. Gente que não queria nada, falava... Às vezes tava na advocacia e falava... não, eu tenho uma vidinha ok e tal. E Rio de Janeiro tem muita... Que aqui em São Paulo não tem, tá? Eu falo, o carioca, ele é muito bom vivan. Então, assim, aqui em São Paulo, as pessoas levam o trabalho realmente muito a sério. Tanto que a gente, carioca, tem a pecha de ser relaxado, folgado. Eu chego nos lugares e falo, bom dia. Quer nada, pai, isso aí... É estigmatizado. Não, aí eu falo, pô, gente, também não é assim, não. Mas o carioca tem muito essa lógica. Ele, não é que ele não quer trabalhar ou ele não quer ter dinheiro, mas ele quer ter dinheiro. Mas ele fala assim, ó, gente, sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Não vai fazer mais, ou tá sem planejamento nenhum. Então, assim, ele quer ir pra praia dele ali, ele quer fazer o happy hour dele ali, enfim. Eu não sei nem por que eu entendo isso. Porque a gente tava falando de ambiência, de estar perto das pessoas que querem as coisas certas. Você falou, tem gente que é o contrário, né? Que a pessoa tá relaxada e aí vai focar. Isso, então, pronto. Aí é isso. E eu também já via... Aí eu te dei um primeiro exemplo, agora pro segundo exemplo. Que era a pessoa que tava relaxada, tava bem nesse contexto carioca, que eu costumo dizer, né? Ganha o salário dele, não é um salário incrível, mas também não é um salário péssimo. Permite ele tomar a cervejinha dele ali com os amigos durante o final de semana. Aquilo satisfaz ele. Ele é um cara que não tem muita ambição e tal. Mas aí colou com alguém extremamente ambiciosa, obstinada e não sei o quê. E a pessoa começa... É aquele negócio do exemplo arrasta. Sim. Fala, tô indo ali com fulano, não sei o quê. Vamos colar ali na praia, não sei... Não, vou ficar aqui. Porra, hoje eu tenho que fazer não sei o quê. Tem revisão de não sei o quê. Aí o moleque, caralho... Vou começar a acompanhar pra ver, não sei... E aí eu também via esse perfil. O cara que colou também com a pessoa certa e decolou. A ambiência é toda no tempo. Decolou. Gente, a gente abre tanto parênteses aqui. E você já percebeu que eu gosto de falar, né? A gente também adora falar. A gente é curiosa. É pra isso que a gente tá
aqui. Então vamos lá, dando continuidade aqui à sequência da vida, né? Vamos aqui o percurso que eu tracei até chegar aqui onde eu tô hoje. Então foi isso, escolhi concurso dessa forma, quais carreiras que eu vou fazer. Entendi na minha cabeça que, por exemplo, magistratura, MP e delegado eram concursos que tinham mais ou menos uma base ali comum e dava para dar uma adaptada ali 2, 3 meses antes da prova, desde que a base comum tivesse em dia. E assim fui fazendo, tá? Chegou uma época que eu tinha mais convicção que eu queria MP. Eu falava assim, gente, eu quero MP. Era o que eu discursivamente acabava falando. Eu quero MP, mas logicamente que se pingar qualquer outra coisa, eu vou abraçar, mas eu vou continuar estudando porque eu quero o Ministério Público. E aí, realmente, meu foco foi muito Ministério Público. E nessa época começaram a surgir foi um ano, agora eu não lembro exatamente qual ano, mas assim, foi um ano que igual esse ano agora, inclusive, hein? Inclusive, quem quer fazer prova para delegado esse ano, gente, é um ano abençoado. Ai, meu Deus. Tá? Pelo menos uns 12 editais, alguns já abertos, editais, né, Polícia Federal, Ceará já tá aberto agora, enfim. Mas foi um ano também, assim, mais ou menos nesse formato. Muitas provas para delegado, eu falei, gente, a base é muito parecida. Tudo bem que eu quero MP, mas pelo menos eu já começo a treinar aqui para ver curva de performance, o que eu preciso melhorar. Porque é isso, é aquilo que a gente estava falando também. Você pode estudar muito, só que é extremamente difícil você simular exatamente as condições que você vai enfrentar no dia. Ainda mais eu, nessa questão de eu viajava, então eu já não estava naquele ambiente confortável para mim, né? Às vezes tinham provas que eram a parte da manhã e parte da tarde. Cansativo. Então, cansativo. Você não está acostumado a estudar dessa forma no seu dia a dia. De fazer prova efetivamente, depois chegar à tarde, agora uma discursiva. Então, assim, pelo menos no início eu não costumava simular essas condições. E você não sabe efetivamente o que você vai encontrar lá em termos de situação prática mesmo. É uma prova de manhã e à tarde, mas você vai almoçar onde? Tem lugar pra almoçar? Não tem lugar pra almoçar. Leva almoço, mas é outro estado, você não conhece nada. Domingo, lá no Parazão, domingo ali no entorno da prova não abria nada. E aí, isso, por mais que você seja, nossa, eu sou muito mente blindada e tal. Amigo, vai fazer prova com fome, com sono, é totalmente diferente. É mente blindada, mas ainda é ser humano. Ser humano, exatamente. Necessidades básicas. Que você não consegue enganar ali na hora. Então, tudo isso impacta, e isso é legal. Eu digo, né? Se você tem oportunidade de ir fazendo provas, é porque também é uma coisa que é cara, né? Hoje em dia, então, a época até passagem de avião era um pouquinho mais acessível. Mas hoje em dia é tudo muito caro. Querendo ou não, a prova é geralmente no domingo. Os mais ousados chegariam ali no sábado noite, e iriam no próprio domingo, mas pelo menos é uma diária ali no hotel, uma passagem de ida e volta. Então, assim, querendo ou não, é um investimentozinho também. Mas te ensina muito sobre você, sobre a forma como você rende melhor. Porque no final das contas é isso que você está buscando, rendimento. Você quer uma alta performance ali na prova. Então, você entende se você funciona melhor, de tanto tentar, né? Se você funciona melhor vendo um aulão de 10 horas no dia anterior ou não pegando no material. Você entende se você funciona melhor, se você senta... Gente, tudo, por incrível que pareça, tudo impacta. Tudo. Se você senta melhor com... eu sou destro. Se você senta melhor aqui com a parede aqui do seu lado, porque aí você não vê outras pessoas, e às vezes você é uma pessoa que se distrai muito fácil. Né? Então, assim, tudo impacta. O ar-condicionado, nossa... Fiquei com muito frio durante a prova, porque eu peguei a cadeira que estava bem na frente do ar-condicionado, enfim. Então, assim... Eu seria essa. Então, tudo impacta. Tudo impacta. E se você for deixar pra fazer... Ainda mais esse vocacionado aí, por exemplo. Se o cara nunca fez prova nenhuma, porque nada me interessa, porque só me interessa isso. Então, pra mim, nem tem por que fazer o resto. Aí você chega no dia, você nunca enfrentou esse tipo de condição... Você pode ter certeza que isso vai ser extremamente assustador e frustrante no final das contas para você. E tem, por exemplo, concursos que a prova não tem todo ano. Então, ou daqui 6 meses. A maioria não tem. Então, são anos que você vai ficar esperando para fazer uma prova se você não tiver adaptado para aquilo, preparado. E fazer várias provas, por mais que não seja do que você queira, cria casco. Cria casco. Eu acho que no final das contas é isso. Eu acho que as experiências te ensinam muito. Sim. E é isso, te ensinam coisas que... eu estudo 12 horas. Você podia estudar 24. Você não vai aprender ali. Você não vai ter esse tipo de conhecimento ali. Aí e também não tem como eu te dar uma fórmula padronizada. Porque é isso. Eu, por exemplo, eu amo aulão, gente. Por incrível que pareça.
Porque sempre no dia antes da prova, eu sempre tive dificuldade, por exemplo, de eleger as matérias que eu iria estudar. Porque não dá pra abraçar o mundo, eu não Sim. vou conseguir estudar tudo. Aí eu já tinha que fazer uma pré-seleção. Mas às vezes você mesmo se burla, você fala assim, eu sou muito bom nisso aqui, eu vou ler isso aqui. E aí, quando você vai no aulão, quando é uma coisa mais que o professor lá preparou, o que ele julga, aí você fala, caramba, eu nem ia pensar em olhar Total. isso. Tá Olha que vendo? legal, não sei o quê. É. E pra mim não me cansa. Por quê? É cansativo, efetivamente. Mas assim, eu me sinto muito mais esgotado em viver a ansiedade do a prova é amanhã e eu não tô pegando em nada. Prova amanhã, eu podia dar aquela lidinha ali no que... eu não tô pegando em nada. Então, Savini, tá? Me acalma muito mais eu estar nesse ambiente, com todo mundo ali olhando, um aulão de 10 horas, de principais pontos, revisão, tal, do que estar em casa, hoje eu vou ver uma sériezinha. Eu não consigo ser essa pessoa. Mas eu tenho amigos extremamente inteligentes, de muito sucesso também, que passaram em muitas provas, que 2 dias antes, fala assim, sabe? Inclusive, 2 dias antes é o seguinte, na sexta, inclusive, tinha um chopinho de lei. Nossa! Era que... Então, por exemplo, prova lá no... Prova, sei lá, no Ceará, Fortaleza. No Acre. Chegar... No Acre ainda não fui. Essa eu evitei. Falei, Acre talvez também não. Todo respeito ao Acre, gente. Sim, pelo amor de Deus. A gente tem uma... Vi, te amo. Então, assim, chegávamos sexta, e aí ele falava, esse amigo meu, Savini, sexta-feira você sabe, de ler a gente chega, Chopinho falava, eu fora do Chopp. Vou pra casa, vou dormir que amanhã eu tenho aulão e tudo mais. E aí, mesmo assim, ele falava, eu não vou pro aulão. Rapaz, às vezes era jogo, tinha jogo, o moleque ficava vendo o jogo, mas Super performava super bem. Uhum. Eu já tentei, eu já me arrisquei também. Pra mim não Porque funcionou. vai que dá, né? É muito subjetivo. Muito Eu, por subjetivo. exemplo, eu era, na época da escola, eu era uma pessoa que ia muito bem nas aulas, os professores ficavam indignados. Que eu ia bem nas aulas, mas na prova eu não ia muito. Eu tirava quase 0. Uhum. Ele falou, Gabriela, mas por que você sabe responder na aula, mas não sabe responder na prova? Porque era uma ansiedade, ficava muito tensa no momento da prova. Parecia que era tipo um momento da vida, Isso sabe? E era uma coisa que eu tive que treinar muito pra passar na ordem. Porque eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, meu, se eu chegar na ordem e não conseguir fazer porque eu vou ficar tensa, tipo, dar um branco, eu não posso. E aí, um dia antes da prova, é aquilo, não pego nada. Porque se eu pego uma coisa e falo, putz, não sei. Eu não tinha estudado isso e Pronto. agora eu vi Entra pela em primeira pânico. vez. Aí eu entro em pânico. Então, eu acho que isso é muito subjetivo. E é nisso de criar, fazendo várias provas, criando casca e entendendo como você funciona. Exatamente. E eu acho também que você falou de alta performance, não existe alta performance sem autoconhecimento. Total. E eu descobri isso, aprendi isso também na prova da ordem. Porque se você não se conhece, se você não entende qual é o seu mecanismo de funcionamento, não adianta você querer ter alta performance, você não vai ter, Não dá. vai. né? Não dá. vai. Não dá. E é isso, assim, eu acho que o concurseiro, no geral, ele superestima muito o conteúdo e subestima muito a parte psicológica, que é justamente o que você falou. Sim. Essas circunstâncias que te colocam pressão. Gente, às vezes seu conteúdo tá tinindo. Prova oral você vê muito isso, porque prova oral é aquele ambiente mais intimidador, né? Tá todo mundo te olhando. A estrutura, aqui em São Paulo, por exemplo, né? A própria estrutura, a geografia do local. Os examinadores, eles ficam no alto. Então, você já mais ou menos numa posição ali de submissão, de... Então, assim, você pode estar com conteúdo tinindo. Nossa, sei tudo. Treinou várias vezes com vários amigos, puxando pergunta e não sei o quê. Mas na hora, esse fator psicológico Impacta. é muito impactante. Você vê alunos brilhantes travarem assim de... Não consegue falar nada. É. Eu nunca fiz prova de concurso, mas eu levo muito em consideração a prova da OAB. Eu falo pra todo mundo que prova da OAB não é difícil a parte teórica, né? A parte de estudar. O que é difícil é a pressão psicológica. Eu lembro na faculdade o quanto que os professores falavam: se você não consegue responder essa pergunta, você nunca vai passar na prova da ordem. E isso fica na tua cabeça durante 5 anos, você escutando uma coisa dessa, você vai falar: meu, não vou saber. É muito difícil, parece que é uma prova de outro mundo. Isso aí. Mas é o psicológico. Então, se você não tá com... Eu passei na prova da ordem porque eu tinha muita certeza que eu ia passar naquela prova. Muitas coisas aconteceram na minha vida e aí era o número da sorte. Eu passei na 28.
Eu falei, é pra mim. Tudo aconteceu pra eu fazer a 28, porque é a minha prova. Então, eu tinha muita certeza que eu ia passar. Então, meu psicológico foi preparado pra passar. E deu certo. E faz muita diferença. Faz muita diferença. E é isso, é porque isso às vezes soa como aquele negócio assim, isso aí é a galera da energia. E eu sou zero disso. Não, eu também sou zero disso, pô. E assim, é até engraçado as pessoas ouvirem falar isso saindo de mim, assim, porque falam assim, pô, Savini, eu, por exemplo, por muito tempo vivi com um amigo que eu falo, né? Ele era o Tom, eu era o Jerry, assim. É mais ou menos isso. Pô, aquele moleque que acordava, incensinho na casa, saudava o Rei Sol e tal. Eu falava, caralho, que loucura. E assim, mas eu respeito muito, assim, mas assim, duas pessoas totalmente diferentes. Mas em relação a isso, não é sobre isso. Não é sobre isso mesmo. E assim, coisas muito... Por exemplo, a gente tá falando aqui de fatores isolados que podem dar errado no dia da prova, e no final das contas, o que eles impactam é nisso, é no te tirar da zona de conforto e te colocar pressão. Então gente, é coisa besta mesmo, levei uma caneta só, tô sem uma caneta, não tem alternativa ali na prova. Isso, pronto. Tô nervoso, já não já não consigo mais nada. Já esquece tudo, só fica pensando naquilo. Pronto. Então, qualquer coisinha, assim, qualquer mínima coisa de pedir o Uber, e aí o Uber não chegou... E tá dando 10 minutos pro portão fechar. Você vai até chegar, mas você já chegou de outro jeito. Você já não chegou... Esgotado. Não, você já tá... Caraca, meu irmão. Que loucura. Uma coisa que me pegava muito, você comentou aí de... fulano falou da questão tal, se não souber. Ambiente de pré-prova. Até isso, olha só. Até isso eu falo com o mentorado. Eu falo assim... Você consegue ficar ouvindo os outros? Porque isso, antes da prova, é bem comum, tá? Antes de entrar na sala, existe um sinal pra você entrar na sala. Você tem que entrar na sala 10 minutos antes de começar a prova. Mas todo mundo fica ali fazendo uma revisãozinha de véspera. E aí você escuta muitas conversas paralelas ali. Você escuta, caraca, você viu aquele julgado de ontem lá? Que isso aí vai cair certo. Aí você vai lá, que julgado. Aí pronto, aí já bate. Meu Deus do céu, eu não sei. Eu não sei se julgar. Aí eu já ia achar que não sei mais nada. Eu sou de véspera, a faculdade toda foi assim. Tipo, não. Eu era o contrário de você na aula, eu não falava um A. Eu era aqui, a pessoa aleatória na faculdade, tipo, eu sentava na frente, mas só escutava, porque eu sou muito auditiva. E aí, pra estudar pra prova da ordem, eu levei um choque, assim, porque eu nunca fui de estudar. Eu sempre fui aquela aluna que ia muito bem na prova, mas eu estudava um dia antes, sentava com os amigos no resumo, e aí, não sei o quê. Quando veio a prova da ordem, eu falei, agora eu tô ferrada, porque... Tem que estudar. O que eu vou fazer? E exatamente essa preparação pra prova da ordem, estudar para aquela prova especificamente, que muda tudo. Isso. Porque... Eu cheguei lá e ninguém ficou de conversinha, porque todo mundo tava tipo, meu, socorro. A menina atrás de mim, principalmente na segunda fase, a menina atrás de mim tava com um VAD igualzinho o meu, eu lembro disso até hoje. Todo marcado, bonitão. Cara, o seu sequinho. Nossa, o supervisor da sala, ele vistoriava os VADs e tal, não sei o quê. Ele grampeou o VAD dela, tipo, várias páginas grampeadas. Eu falei pra ela... Depois eu falei, eu tinha saído da sala, falei, muito obrigada, muito eu no volto, porque tinha isso, não pode riscar o VAD, não pode passar isso. Falei, gente, imagina se isso acontece comigo, eu choro. Não tem condição, imagina. Mas pra você ver, uma circunstância que é boba, vamos colocar assim, nossa, é um detalhezinho, mas que talvez te coloque a perder aquela prova. Às vezes você nem ia precisar daquela página específica do VAD, mas pronto. E se tiver lá? Vai estar lá, eu tenho certeza que vai estar lá. Eu já sabia que era ali e não tava. Você fica chateado, já acabou com o resto da sua prova. Você fala, nossa, agora ferrou, não vou fazer nada. Exatamente. Não, e é muito isso. Então, assim, essas circunstâncias que acabam acontecendo, elas são extremamente impactantes e eu acho que a gente subestima elas. Tá, é o que eu tô falando. Eu já vi já aconteceu comigo, e eu já vi muitas pessoas muito boas, que eu sabia que eram muito boas, que eu estudava com essas pessoas, perderem prova, assim, ou performarem extremamente mal, assim, cara, é incompreensível o que aconteceu. Aí você vai conversando com ela, você entende. Você fala, pô, Savini, é porque não sei o que, e aconteceu não sei o que ontem, e aí já não dormi legal também, porque eu cheguei ontem pra fazer o check-in no hotel, e o check-in não tava lá, aí tive que ir pra... que não tem nada a ver... Tem nada a ver com direito constitucional, administrativo, direito... Tem nada a ver com isso. Mas foi a circunstância mais impactante pra ele performar mal naquele dia, por exemplo. Desestabilizou ele completamente. E aí, conta pra gente. Aí você fez a prova.
Você foi fazendo várias provas. Fui fazendo várias provas. Até chegar aqui em São Paulo, saiu do Rio pra vir pra São Paulo e fez a prova de delegado. Como foi? Pronto. Então, e aí, a primeira prova que eu fiz pra delegado foi pro Mato Grosso. Pro Mato Grosso. E o Mato Grosso, pra quem não sabe, embora, né, não seja, assim, um estado super... É um estado super chave pro Brasil, né? Em termos de agro e tudo mais. Sim. Mas não é um estado que chama tanta atenção quando você vai falar com um concurseiro. Você quer ir pra onde? Pro Mato Grosso, não é? Ninguém fala isso. Não fala. Mas a Polícia Civil no Mato Grosso é uma das polícias civis mais referenciadas que tem, tá? Inclusive lá, eu não sei se ainda é assim, posso estar falando besteira, tá? A voz da minha cabeça. Mas à época era o maior salário do Brasil, inclusive. Maior, inclusive, que da Polícia Federal. Olha. Então, assim, eu falei, poxa, um provão desse. À época, fazia muito tempo que não tinha prova pro Estado, faziam 5 anos. Eu falei, vou fazer essa prova, assim. Vou virar fazendeiro e delegado. Eu falei, eu ainda crio um gado lá, né? Porra, arrumo as terras. Opa! E aí, fui pra lá fazer essa prova. Primeira prova de delegado que eu fiz. E, gente, fluiu. A prova veio muito de um jeito, assim, um formatinho. E tem isso também, tem algumas provas que a gente fala, nossa, essa prova é muito pra mim. Veio muito num formato que pra quem só estudava pra delegado, suou um pouco esquisita a prova. Mas eu que estudava pra MP, por exemplo, caiu muitas coisas que eram atípicas de cair na prova de delegado, mas caíram daquela... Mas isso é da banca, né? É da banca. Isso aí é muito situacional, de fato. E aí, ó, por exemplo, Mato Grosso foi uma que já começou a vingar. Eu vi que passei na primeira fase... Mas aí, beleza. Deixa essa aqui guardada e vou tentando ir fazendo as outras. Legal. Aí comecei a passar nas primeiras fases de MP também. Eu falei, porra, é esse caminho aqui. Tô indo certo. Não, né? tô indo certo. Lógico que, assim, a gente tem muitas Gente, muito mais reprovação do que aprovações. Total. E aí você até me perguntou, mas você já começou a estudar sozinho? Eu comecei a estudar sozinho e eu errei muito. Só que... Como eu tinha essa facilidade de fazer provas fora do estado e tal, eu consegui mapear cedo que daquele jeito que eu tava fazendo, não tava me dando bons frutos, bons resultados. E aí eu fui atrás já de Falei, gente, eu preciso de um curso, alguma coisa, porque carreira solo aqui do jeito que eu tô fazendo, eu tô vendo que não tô performando legal. Sim. E aí foi a época que eu encontrei, inclusive até hoje, é uma grandíssima amiga minha, a Fernanda Eveline, do Ciclos Método. Que, na verdade, não é um curso. Hoje em dia já é bem... É gigantesco. Mas, à época, era muito mais um cronograma do que propriamente um curso com videoaula, com material e tudo mais. E era um cronograma muito interessante, porque, assim, a maior dificuldade da gente progredir no estudo é a gente revisar. A gente tem que chegar num equilíbrio muito fino nisso de... Você tem que conseguir avançar na matéria, mas ao mesmo tempo que você avança na matéria, você tem que conseguir ir solidificando isso aqui tudo que você já leu até lá. Porque não adianta nada. E esse é o maior erro. Esse foi o meu erro. Por exemplo, eu nem sabia com que periodicidade eu ia estudar as matérias. Então, na minha cabeça era assim, quando eu comecei a estudar. Vou começar por penal. E aí eu queria ver penal de cabo a rabo. Depois que eu terminasse de ler tudo de penal, do edital, eu falava, agora eu vou pra civil. Aí não dá certo. Aí depois você começa, não vamos fazer assim não, vamos fazer assim, ó. Eu vou ler o ponto todo de penal. Sei lá, teoria da pena. Vou ler tudo de teoria da pena. Aí depois vou ler tudo de teoria de alguma coisa aí, teoria geral do processo civil. Mas também não é uma boa periodicidade. Pra mim, pelo menos, não foi. E aí o Ciclos, ele me ajudou muito nisso. A entender mais ou menos esse formato de quando que eu tinha que revisar, quando que eu tinha que avançar. E de um jeito muito interessante, porque... Revisar é chato, né? Fato. E tem algum... Por exemplo, quando a gente pensa em concurso, a gente pensa assim, em domínios de conhecimento. Doutrina, lei seca, jurisprudência e questões. E o Ciclos, ele conseguia te envolver em você estudar pontos diferentes, em domínios de conhecimento diferentes, revisando assim. Então, se um dia você estudasse legislação do ponto ato administrativo aqui... Sei lá, 3 dias depois, você ia ler doutrina daquele ponto que você leu lei seca lá. Então, assim, era uma coisa muito dinâmica, muito inteligente. E minha curva de performance estourou. Eu falei, nossa, era isso que estava me faltando. E aí, realmente, eu comecei a ter aprovações e tudo mais. E aí, no final das contas, eu comecei falando do Mato Grosso por isso. Porque, assim, o Mato Grosso foi o que, nesse percurso, acabou indo mais rápido que os demais. Em termos das fases, até que pra chamar não foi assim. Tanto é que eu vim pra São Paulo.
E acabou de chamar. A turma que eu passei, Eu ó, não foi chamada esse acredito. ano. E faz quantos anos isso? Não, pode botar aí um 6. Nossa! Pra você Que ver. doideira! Então, aí você imagina se eu tivesse parado minha vida. Esperando. Ah, eu vou esperar esse concurso me chamar, porque eu tô aprovado. Não pode. Não, que loucura, né? Então é por isso que eu tô falando. Passar também, ainda tem isso também, tá, gente? Passar é uma coisa. Ser nomeado, às vezes, é outro universo também. Então, mas foi o primeiro que foi andando mais rápido. E aí o resto, né, segunda fase aqui. Aí você começa a fazer escolhas, né? Ah, esse aqui vai bater na mesma data desse aqui e tal. E aí, o Mato Grosso tava muito certo já, né? Tava muito certo, já tava na oral, já tava apresentando exame médico e tal. Tanto que eu, nessa época, já comecei até a dar uma relaxadinha. Aí eu fui fazer uma viagem com amigos, uma Eurotrip. Eu falei, ó, talvez seja a minha despedida aí dessa vida, aí não sei o quê, vamos aproveitar e tudo mais. Mas eu já tinha feito a inscrição na prova aqui de São Paulo, e inclusive já tinha comprado a passagem. Nossa. Mas fiz um mesinho de Eurotrip. Eurotrip, não sei o quê. Nossa, incrível, muito bom. Voltei, tinha prova aqui de delegado de São Paulo, sei lá, 3 dias depois, 4 dias Já depois. foi super relaxado. E aí, tranquilão. eu falei assim, eu lembro até que eu conversei com, uma amigaça minha, que o nome também é Gabi. Aí eu falei, Gabi, o que você acha de eu fazer essa prova? Ela fala, porra, Savini, já comprou, já pagou. Avião é um perrengue de, você vai perder dinheiro se você não for, se você der no show e tal. No ruim, vai ter aquela resenha pós-prova, você vai ver a galera e tal. Concordo. São Paulo é legal, é boêmio também. Não, eu falei, é verdade. Já tá tudo certo, eu vou. Mas assim, gente, eu juro por Deus, foi uma prova que eu não estudei nada pra prova. Assim, nossa, eu vou pegar o edital das 3 provas passadas, Não foi. E é o que eu falo. Gente, isso é, ó, pra vocês verem, isso é empírico, tá? Eu testei comigo. Todas as provas que eu quis muito passar, eu não passei. Porque é o psicológico. É aquela questão do, meu Deus, essa é a minha prova, se eu não passar nessa aqui, eu não passo nunca mais. É muita tensão. As provas que eu, entre muitas aspas, tá, obviamente, caguei, falei assim, meu irmão, já tô aqui mesmo. Se passar, passou. Rapaz, e assim, essa prova de São Paulo, eu performei extremamente bem, assim. Pô, a primeira fase fui muito bem, segunda fase, sei lá, fui top 3, top 4. Falei, Nossa, que legal. Falei, caramba, que legal, sabe? E aí foi acontecendo e tal, eu falei, gente, não, beleza, eu tô levando o concurso aqui, mas até por uma questão salarial, eu vou pro Mato Grosso. Só que aí, é isso que eu tô falando. Concurso é uma coisa que, por mais que você se programe, o calendário do concurso não é o seu calendário, fato. E aí, nesse meio tempo, tive filha. Sério? Hoje tem uma lindeza, a coisa mais gostosa do mundo, de 2 aninhos. Ah, que linda. E aí, querendo ou não, já é uma coisa que me prende mais, né? Ela é do Rio? Ela é do Rio. Ah. Que me prende mais. Então, antes era eu carreira solo. E aí eu tinha, né? Vou pro Mato Grosso, eu vou. Se não der certo também, é eu e eu. Aí, beleza, já tem filho? Aí eu falei, talvez essa prova de São Paulo aqui vai ser Mais aqui. interessante. Porque aqui, Tá Rio-São Paulo é perto. muito pertinho, eu 45 consigo minutos fazer avião, ponte. Isso. Tranquilo. E aí as coisas acabaram acontecendo dessa forma. Provas do MP, não cheguei a ser aprovado em nenhuma, mas tive algumas provas orais. E aí, quando eu entrei aqui na Polícia Civil de São Paulo, eu ainda entrei muito naquela perspectiva de... Mas vou continuar estudando. Vou para um plantão. Porque eu já tava... É o que eu tô falando, tá vendo? Eu já tava com a quilometragem bem rodada. Nossa, eu já tava chegando em provas orais, de MP. Eu falei, gente, mais um pouquinho vai dar. Lá. Só que aí é aquele negócio. Você entra na carreira. Eu, por exemplo, não consigo ser uma... E também não tô fazendo aqui nenhum juízo de valor sobre isso, tá? Eu acho que cada um tem seus objetivos e tudo mais. Mas eu, por exemplo, eu não consigo ser aquela pessoa, aquele profissional, por exemplo, que eu tô numa delegacia, tô num plantão, eu aviso pra minha equipe assim, olha, eu vou estudar. Pode estar o couro comendo aí fora. Não me chama. Portinha trancada e... Porque esse aqui é meu objetivo, é meu foco. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo ser assim. Então, o que eu acabei entendendo muito rápido em relação a mim, aqui em São Paulo? Eu peguei a minha primeira lotação foi 26DP, ali Sacomã, que eu pegava o Heliópolis, Parque Bristol, Americanópolis. Então, era uma área turbulenta e que tinha um volume de ocorrências gigantesco. É que fica ali na Nossa Senhora?
Na Marquês de Lages? Não. Não é essa? Não é essa. Não é essa. Que também é daquela região também. Zubuzzado. Também. E aí, eu falei, eu não vou conseguir me trancar na sala e imaginem vocês, assim, é porque o ambiente de plantão, não sei se vocês já tiveram a grata felicidade de comparecer num plantão policial Zubuzzado. Gente, é assim, eu falo que é o feirão do direito penal, é a gritaria na banana. É policial militar te apresentando a ocorrência, familiar do preso, familiar da vítima, um gritando com o outro, policial militar se intervindo aqui, doutor tem que atender rápido, porque senão eles vão se pegar aqui, não sei o quê. E você tem que dar satisfação pra essa galera toda, você tem que dar satisfação pra sua equipe. Doutor, a gente vai fazer o quê? É flagrante ou não é flagrante? Já posso dedilhar o cara? Já posso mandar pra não sei o quê? Vou expedir ML. Meu Aí Deus. a vítima batendo na sua porta. A minha ansiedade tem ansiedade. Não! E aí a vítima já batendo na sua porta. Ele vai ficar, doutor, não é possível, ele vai ficar. Eu não sei o quê. Aí o policial tá falando, ele vai ficar assim, porra, pra você aprender, senhora. Que não... Eu falo, Quero ir um dia só pra dar risada. Eu já fui em uma de violência doméstica, mas eu tava pela vítima, então assim, foi horrível. Não, e aí eu olhando esse cenário, eu falava, gente, qual a chance de eu sentar aqui na minha mesinha, abrir meu livrinho e... Não, viver um outro mundo, até acho que sem respeito com as outras pessoas que estão trabalhando lá. Sim. É Não, sacanagem. E com o nosso público-alvo ali, o jurisdicionado, né? O usuário do serviço público, efetivamente. Então, eu falei, eu vou ter que arrumar um outro formato, se eu quiser continuar estudando. Mas daqui desse jeito não vai funcionar. Essa feira livre. Não vai funcionar. E aí, a vida acabou me levando para outros caminhos, né? Aí, quando você é efetivado na carreira... Aí surge, por exemplo, eu conheci a doutora Tamara numa ocorrência. E aí a gente conversando sobre direito, ela falou, cara, você é um moleque bom, hein? Vem aqui que eu tenho os planos pra você. Eu já imagino já ela Você nunca falando. pensou em... Você tem rede social e não sei o quê. Tamara maravilhosa. Você nunca pensou em fazer um conteúdo assim? Você vende? Eu falei, não, nem mexo com isso. Logo eu que não vendo nela. Exatamente. Eu falei, porra, eu não... Eu vim pra concurso pra não me mexer com isso. Não, justamente pra não ter esse negócio de... o meu trabalho... Nossa, isso aí me matava. Vocês devem viver isso. Doutor, você cobra quanto pra fazer isso? Eu cobro 10 mil. Eu fui ali na advogada do lado, ela falou que cobra 3. Então faz no do lado. Porra! E eu falava isso pro meu chefe. Eu falei, eu não sei justificar pra ela de uma forma, assim, racional, objetiva. E realmente, escritório era mais... assim, às vezes o trabalho era até o mesmo, tá? Mas eu vi... E assim, é o que eu falo. Isso é um talento. Precificar serviço é um talento. Meu chefe, por exemplo, tinha. Ele olhava pra pessoa e falava, esse HC aqui, 50 mil reais. Tranquilamente, como se fosse R$1. Não, assim, mais uma conversa num dia normal, tomando um café. Esse HC aqui, a gente faz 50 mil. Às vezes... Eu sentia que era o mesmo serviço, mas o HC ali era 25. E eu não entendia direito. Eu falava, mas chefe, Por quê? Qual foi o critério disso? Eu sabia que efetivamente quem ia fazer era eu. Eu sabia que eu ia fazer mais ou menos o mesmíssimo trabalho. Mas por que dela foi 50 e dela foi 25? É de A olhar gente na cara sabe da por pessoa. quê. E eu falava, rapaz, esse olho aqui é treinado. Fica tranquilo. Então eu falei, não, eu quero ir pra uma carreira que eu não vou precisar mercantilizar a minha... E aí, pra queimar minha língua... Veio a Tamara e destruiu seus sonhos. Então, vamos ver se a gente consegue, talvez, monetizar isso. E isso aqui. Eu falei, mas faz como isso, gente? O olho da empreendedora, né? Eu falei, cara, Tamara mas empreendedora. como é que você vai fazer isso? E tal, não. Vou te ensinar a fazer negócio desse jeito. Você vai começar a fazer uns videozinhos assim. A gente vai começar a botar como produto isso. Eu até imagino ela... Não, aí eu falei, não, tá bom, mas eu não sei nada. Porque assim, embora eu seja novo... Eu confesso pra vocês que em muitas coisas de rede social e tal, eu ainda sou um pouco analógico, vamos colocar Eu dessa sou a forma. tia da tecnologia, eu te entendo perfeitamente. Não, rapaz, chega às vezes eu atendo parte lá, os moleques de 15, 16 anos. Não, doutor, você tem que botar aqui, resolução tal, você sobe aqui, Você sente 0.5. burra, né? Tipo, nossa, como eu sou burra. Aí eu falo, pô, e o moleque tem, sei lá, 10 anos a menos que eu. Só assim, dava pra eu saber. E eu não sei. Então, assim, tem coisas... E no começo é o que eu tô falando. A ignorância, às vezes, ela te ingessa também Sim. do ponto de vista do constrangimento. Que eu falava assim, cara, eu acho que isso aqui é uma coisa bem... Assim, besta de eu perguntar. Mas vou perguntar. E aí, querendo ou não, ela me deu essa abertura de...
Não, se você tiver dúvida de como é que faz, como é que bota legenda, como é que não sei o quê, eu te ensino. Editar vídeo. É. Não, o importante é você falar. Vai falando, que aí o resto a gente vai vendo e vai fazer. Você só precisa falar, o resto deixa comigo. Porque a gente precisa estar aqui. Não, exatamente. Ela falou, rapaz, você não consegue gravar uma aulinha hoje de não sei o quê, não? Você sabe falar? Sei. Não, então só grava aí, não sei. E aí, o que eu já fazia mais ou menos de graça, vamos colocar dessa forma, eu fiz, gente, eu fiz já muitos cronogramas, muitos acompanhamentos de amigos, na broderagem mesmo, assim, de... Pô, sabe, me dá uma moral aí, me empresta seu caderno, me ensina aí como é que você fez. E, cara, eu sentava com o moleque e falava, não, me conta isso, como é que é a sua rotina e tudo mais. Você tem condições de estudar X horas por dia e tal? Ó, vamos fazer um simuladinho aqui, só pra eu entender mais ou menos, a gente fazer um nivelamento aqui com você. Tá? Então, eu fazia isso assim, e não ganhava zero. Ela falou, pô, Savini, tem a galera ganhando muito dinheiro fazendo isso que você tá fazendo, cara. Verdade. Pelo amor de Deus, vamos monetizar isso. E é uma coisa que você gosta, né? Muito. Gente, eu amo, assim... É o que eu falo, da minha atividade, o que é chato de ser professor e etc? É fazer prova, corrigir, isso é chato. Mas a parte de dar aula, de ensinar, além de te forçar naturalmente a você estar sempre muito atualizado, porque você não quer falar besteira, né? Uhum. E, por exemplo, o meu público, esse público do concurso público, é um público chato. Porque é aquela galera que é faixa preta e saiu julgado ontem e eles falam, doutor... Isso aí que você tá falando, mas ontem... Aí eu falo, caralho, ontem? Nossa, O talvez... que eu fiz? O que eu comi ontem? Talvez eles estejam realmente mais atualizados que eu. Então, Que eu só vi o de anteontem. eu falei assim, não, eu ainda tô com de fevereiro de 2025, que é famoso daqui um mês. Não, mas ontem... E aí não é um precedente qualificado, não é... Saiu um julgado, uma decisão monocrática do fulano. E eles sabem. Então, assim, é um público extremamente exigente... que, por esse lado, é muito favorável pra mim. Sim. Porque me força sempre também tá na ponta do casco, né? Assim, eu não vou lá pra vender balela pra ninguém. Até porque é sua responsabilidade total de fazer isso. Exatamente. E você tem o brilho nos olhos. A gente fala muito do brilho nos olhos quando a pessoa senta aqui e fala sobre o que ela gosta de fazer, ou quem ela é e tal. E você tem esse brilho nos muito, olhos. eu gosto. Tipo, nossa, eu tenho certeza que se a gente ficar 5 horas de podcast, você falaria 5 horas tranquilamente. Tá nítido na tua cara. Tranquilamente. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei muito. E aí também, ó, por exemplo, é o que eu falo. A vida, ela, às vezes, ela vai te colocando nesses lugares um pouco que... De uma forma sem querer, né? O André, que era o sócio do escritório no qual eu trabalhava lá no Rio, ele era professor da PUC, né? Eu falei isso pra Seu vocês. professor. Meu professor. E aí, naturalmente, ele também... começou, pra você ver, olha que legal. Ele algumas coisas, ele deixava eu dar aula no lugar dele. Ele falava, Savini, você quer dar aula de execução penal hoje? Quero. Sei lá, era uma matéria que ele não queria dar, né? Obviamente, esse assunto é chato, vou dar pro Savini. Mas pra mim, nossa, era uma incrível oportunidade de botar a cara a tapa ali. Querendo ou não, eu já tinha que estudar. Imagina, vocês já foram alunas. Sim. Quando vem professor substituto, já é aquele negócio... Ai, que saco. Substituto, Então, assim, você já sabe que você vai ter que fazer um a mais pra atrair a atenção daquele público. Que a atenção é uma coisa também extremamente escassa hoje em dia, Escassa. assim. Não é o que... Hoje muito se fala que talvez o grande ativo que a gente esteja vivendo é o ativo da audiência, né? É. Nossa, assim, Captar a atenção. Eu vi ontem um vídeo do Candy até falando sobre isso. Eu vi também, dos ganchos, né? Os adultos estão que nem criança. Pra você ter gancho nos vídeos auditivos e visuais, para que um adulto consiga prestar atenção naquele negócio. Igual na época da galinha pintadinha das crianças, que tem toda hora uma musiquinha, uma cor para prender a atenção. A gente tá vivendo essa época. Marmanjos que somos. Loucura. Isso é loucura. Mas é isso. Então, assim, eu tive essa oportunidade. E aí, naturalmente, eu também já tinha que corrigir prova. E aí, isso também já foi me dando um pouquinho desse gostinho de... Nossa, eu gosto disso. E, por exemplo, eu não sei se isso é uma coisa individual minha. Eu acredito até que não seja. Mas eu aprendo muito quando eu ensino. Sim, eu também. Então, assim, inclusive, quando eu estudo... Eu sozinho... meus pais falavam, nossa, você parece maluco. Porque eu sou aquela pessoa que eu me pergunto e eu me respondo. Também falo sozinha. Mas eu não sei o quê. Não, nesse caso... Parece uma criança brigando de professor, né? Tá falando sozinho? Tô falando sozinho.
Então, falo assim, muito. pra mim foi extremamente produtivo. Logicamente, é uma coisa que impacta diretamente na minha atividade funcional, institucional, porque é isso, eu tenho que estar sempre atualizado. Às vezes, as pessoas que acabam se acomodando muito na carreira, naturalmente vão largando um pouco essa parte mais acadêmica. Não vejo tanto problema, mas é fato que Tem um problema. assim, às vezes você vê umas coisas assim de uns colegas, e aqui sem querer sindicar, né, a atividade de nenhum colega, mas assim, você fala Sem assim, "Nossa, criticar o amiguinho. mas você fala assim, isso aqui não existe mais. É. Mas passa, assim, porque é isso também, né? Que talvez quem esteja nos fiscalizando nesse momento também é desse... Sim. Mas é que eu acho que é um pouco também de ética profissional, porque quem tá do outro lado, o seu cliente ali, não tem conhecimento técnico. Isso. Você é o conhecedor da conhecedor. lei. Então, se você tá desatualizado e aquela pessoa te faz uma pergunta e você explica errado, pô, cara, você. Nossa. Não, e é complicado como delegado. Você tá lá falando uma coisa, o advogado fala, então, querida, não é assim. Isso. É. Não, e aí, por exemplo, aí acaba acontecendo nesse caso específico aí, ó, e eu já vi na minha frente, né? Acaba, às vezes, tendo algumas distorções da atuação por conta disso. Porque, por exemplo, vou botar assim, um antigão, tá? O delegado mais antigão, aquele de uma outra época da polícia e tal, ele, quando não vence no argumento técnico, aí talvez ele já começa a partir pro argumento da autoridade. Sim. Não, aqui não é assim, porque aqui sou eu que mando e vai funcionar dessa forma. Na minha delegacia é desse jeito. Exatamente. Que é o tipo de abordagem que eu não gosto. Mas por quê? Porque eu sempre me proponho... Eu falo, eu tenho um trato muito bom com advogados. Advogado que entrar na minha sala, quer discutir, ele vai ver que a gente vai discutir aqui e aqui. Não, doutor, não é bem assim, não. É assim, 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 assim. Se o senhor quer que eu bote isso no papel, eu boto. Não tem problema nenhum. Mas... E aí, naturalmente, eu consigo ganhar o respeito dessas pessoas, mas por conta desse meu jeito mais, vamos botar assim, professoral. Porque eles veem que eu não tô ali pra rotar cargo ou autoridade. Ótimo. Muito pelo contrário. Eu tô ali pra falar assim, ó, gente, aqui o melhor direito a ser aplicado é esse, por isso, isso, isso. O senhor vê de alguma forma diferente? É, doutor, não. Então vamos seguir dessa vamos seguir dessa forma. Legal. Evitando conflitos. É porque todo mundo acha que a carreira policial é só combativa. E, na verdade, não é. Teoricamente, você tem que Não. evitar alguns conflitos, principalmente profissionais. Exatamente. E ter sempre essa consciência. Eu acho que isso eu falo até mais pra advogados. A gente sempre bate muito nessa tecla, né? A diferença do advogado combativo para aquele advogado arrogante. Porque isso tem uma diferença gigantesca. E ele, às vezes, se esquece que, naturalmente, ele vai voltar naquele local, que ele vai se utilizar daquele serviço de novo. O mundo dá voltas. Voltas, cara. É Isso aqui redondinho. em São Paulo. É enorme, mas ao mesmo tempo é um ovo. É um ovo. Você encontra qualquer pessoa na Não, esquina ali. e a advocacia é uma coisa que você, naturalmente, vai nichando num lugar, assim. Exato. Porque é aquele cliente que é amigo daquele outro, que aí ele te indicou, mas eles moram ali mais ou menos no mesmo local e tal. Exatamente. Então, assim, sua atuação vai acabar meio que se circunscrevendo ali naqueles mesmos DPs. Exato. E, gente, eu falo tranquilamente isso. Às vezes tem advogado que entra lá, que não sou eu, porque para chegar até falar comigo, vai falar ainda com o tira lá do plantão, depois vai falar com o escrivão. Mas a galera já... Doutor, é aquele zica lá. Então, você já chega com essa pecha. É. Não que, minha atuação, ela vai mudar porque você é o zica. Mas olha o ambiente que você já criou no seu entorno. Sim. Você acha que isso, de alguma forma, é produtivo pro seu... Não é. Não, e tem advogado que acha que ser dessa forma é legal, porque eu chego lá e não, você é o chato. É o chato. Lá vem o chato. É isso. Não, e existe, de fato, jeitos de você ser combativo sem você ter que ser essa pessoa. Sem que você tem que ser essa pessoa chata de... Doutor, eu queria trazer uma testemunha aqui. Olha, doutor, deixa eu te explicar. O que o senhor tem direito subjetivo aqui é de acompanhar o intimado aqui, o investigado. A testemunha, o senhor não tem direito. Inquérito policial é inquisitivo e discricionário. Então, assim, eventualmente a gente até pode arrolar aqui, mas vai ser ouvido em audiência, a IJ se virar denúncia e tal.
vou chamar prerrogativas. E aí, não sei o quê. Mas aí você cai também naquela máxima de que o advogado não tem o conhecimento técnico. Lembra a história do tabelião? É a mesma coisa. É isso aí. É a mesma coisa. Se o delegado não tem, o advogado não tem, quem vai ter? O cliente? É isso aí. Mas aí eu fico, às vezes, triste pelo cliente. Porque é uma pessoa ali leiga, que ela não tá entendendo. E aí, é o que eu falo. Às vezes, esse advogado, ele se orienta por uma atuação mais arrogante, porque ele acredita que, aos olhos do cliente dele, aquilo é que vai valer os honorários dele. E talvez, para aquela situação pontual ali, beleza. Mas é o que eu tô falando. Mas aí aquele profissional que ele é muito assim. Beleza, você ganhou R$2.000 pra vir aqui fazer esse flagrante e tal, o cliente... Seu cliente ficou preso e tudo mais, mas você mostrou pra ele, você viu como é que eu afrontei, como é que eu confrontei lá e tudo mais, tal. Ganhou os R$2.000, tá pago e tal. Mas quando ele voltar lá, entende? Fala, doutor, você de novo? Você lembra? Que bom! Fica Saudades! Aquele ambiente chatinho, chato, né? Aquelas risadinhas meio sem graça. Mas é exatamente isso que você falou. Ele tá mostrando só pro cliente. Só que ele tá esquecendo do depois. Tá vivendo um agora. Não, e às vezes, por exemplo, essa é uma postura que agrada o cliente e tal, mas que a longo prazo, pra esse próprio cliente agradado, é uma conduta que vai afundar o cliente dele, entende? E eu acho que o advogado ele tem que ter uma responsabilidade e autoridade sobre o cliente pra falar, não é assim que funciona. Isso aí. Se eu brigar aqui, isso vai ser pior pra você. Eu não... Porque se o cliente quiser procurar alguém que brigue, que grite, então procure outra pessoa. Isso, outro mantenha o seu profissionalismo, mantenha as amizades, né? A boa vizinhança, na verdade. Sim. Isso eu acho que é o principal e o que abre portas. Sim. Né? Não, e aí você tinha comentado, né, da questão, porque as pessoas têm essa mentalidade que a polícia ela tem que ser mais Combativa e tudo mais. E olha que interessante, eu costumo dizer, e eu aprendi isso na prática, que num plantão policial, por exemplo, a maioria das demandas que chegam pra gente, elas nem são demandas criminais. Sim. São demandas sociais. Sim. Porque assim, gente, 2h da manhã, as únicas coisas que estão abertas efetivamente é a delegacia e o hospital. Então, se acontece qualquer coisa, as pessoas vão gritar nesses dois locais. E às vezes não tem a ver com o criminal. Meu filho não me ajuda em nada, em casa e não sei o quê. E eu acho que ele... Doutor, eu acho que ele fuma maconha. Você acha que eu posso tirar ele de casa? Tem 25 anos, moleque. Você acha que eu posso tirar ele de casa? Eu falo, você me guarda ali rapidinho? Eu vou dar uma refletida aqui, a gente já dá um posicionamento. Começa a chamar! A bola de cristal. Mas... Então, assim, tem muita coisa que chega e é isso que você falou. Às vezes eles querem uma orientação, daí a necessidade de você estar atualizado, justamente para você também não falar uma barbaridade ali pro jurisdicionado. Ai, minha filha, ela subiu uma casinha lá no meu quintal, eu deixei e tal, mas agora... Nossa, tô incomodado. Tá entrando uns nóia. É exatamente isso. Não, porque tá entrando ela leva uns amigos esquisitos e não sei. Aí eu tento puxar pra alguma coisa criminal, né? Mas a senhora já viu alguma coisa que sugira mercancia de droga e tal? Tem uma balancinha. Não, mas sabe esses meninos esquisitos, com aqueles cabelos esquisitos, não sei o quê. Falei, eu sei como é que é, senhora, mas assim... Mas são pessoas carentes também, né? Então não, tem isso que ter um tato total. Exatamente. E é isso, e às vezes, é o que eu costumo, inclusive, passar para a equipe. O que levanta ou destrói uma delegacia, nesse aspecto, é esse primeiro atendimento. Porque a pessoa, ela tá ali, ela só quer ser ouvida. Às vezes ela até quer sair com um papel. A gente fala assim, é o papel de bala, né? Fala assim, eu quero contar essa história. Mas tem como você me dar um papel? Ai, não, senhora, mas... Aí eu falo, o tempo que vocês demoram pra explicar que essa ocorrência é não criminal e tudo mais, é o tempo que vocês vão fazer o papel. O papel. E a pessoa vai sair dali numa felicidade, numa alegria, do tipo, fui na polícia, fui bem atendido, resolveram meu... E não é nada ali, na verdade, ela... Nada a ver. Mas na cabeça dela é alguma coisa. Nossa, Não, é igual a história do boletim de ocorrência. Não, eu vou lá, vou fazer um BO. Aí eu olho, tudo mas qual que é o que vai acontecer depois do BO? Outra coisa. É isso aí. Não significa que porque você foi lá e fez um BO, aquilo vai virar uma investigação. Mas é que pra tudo mais. sociedade o BO é um BO. Nossa, entendeu? eu uma tenho um coisa BO. que- Eu vou fazer um BO contra você. Mas é muito isso, gente. E vou te falar, eu costumo dizer, as pessoas que mais dão trabalho em delegacia são essas pessoas de ocorrências menores. Por incrível. Assim,
Tô tendo um problema lá com o meu vizinho. Nossa, condomínio é um foco Deus, de Briga. de briga. Outro dia eu fui fazer uma diligência numa delegacia que a síndica tinha brigado com o morador foi e deu um soco na cara. Aí, ó. Não, mas aí, pelo menos, a gente até tem uma... Gente, Não, criminal. Gente! Agora, ó, cheguei na minha casa e o vizinho colocou o carro na minha garagem. Quero fazer um BO. Senhora, Porra, liga pro seu síndico. um BO do que você quer fazer? Só pra eu entender. Não, porque não é possível que isso... Aí vai ficar desse jeito? E ele pode usar minha garagem na hora que... Não é invasão de propriedade? Então, assim, e esse é o tipo de pessoa que não adianta, você vai, por mais paciência que você tenha, que você vai explicar, não, senhora, isso aqui é uma repercussão muito mais cível, tá? Não sei o quê. Ela quer sair dali com um papel. É o papel. Então, papel. É o famoso papel. E aí eu quero falar mais uma coisa, né? Porque, infelizmente, nosso tempo é curto. Nossa, não, Mas já eu falei. gostaria de ficar falando. Eu tenho 1001 perguntas. Mas eu queria saber como que é o seu trabalho como mentor para essas pessoas Sim. que queiram passar em concurso. Se é só para concurso da polícia, como que funciona? Vamos lá. É um trabalho, inclusive, que parte dele, né, eu divido com a doutora Tamara. Então, a gente tem essa linha OAB, Exame da Ordem. Ah, tá. E eu tenho uma outra linha. Hoje em dia, mais ou menos assim, vamos botar assim, são 3 linhas que eu sigo, tá? Hoje em dia, eu sou professor num projeto chamado Escola de Delegados, que é um projeto idealizado realmente... Nem sei se vocês conhecem, a doutora Larissa, de Brasília. Conheço. Ela é, inclusive, bastante influente Sim. em rede social e tudo mais. Então, é um projeto idealizado por ela e que a gente integra esse corpo docente. Somos 6 delegados lá. Então, tudo, do cronograma ao acompanhamento, aos projetos específicos, né? Reuniões com o delegado, para vocês entenderem da carreira e tudo mais, é tudo com delegados. Então, é esse o diferencial do curso. Legal. São todos bem... Como é que eu falo? Porque não somos apenas professores, somos efetivamente delegados que exercem a função. Que passaram realmente pelo processo inteiro e vivem E a gente isso. consegue fazer essa correlação legal. Porque, assim, as provas, elas têm ficado mais inteligentes. Vamos colocar dessa forma. Elas têm tido mais preocupação com pertinência temática. Então, ainda que você... Sei lá... Uma cobrança de direito administrativo numa prova de delegado. Ela não vai te cobrar... Sei lá... Ela até vai te cobrar uma responsabilidade civil do Estado e tal, mas é muito mais fácil ela te cobrar questões afetas à sua atividade, um ato administrativo, porque você, enquanto delegado, às vezes pratica, poder de polícia, Que né? deveria ser o óbvio para todas as provas. Mas não é. Mas não é. Então, de civil também, você vai focar muito mais em coisas que se adequem à realidade da atividade. E para quem tá vivendo a atividade... Isso fica mais fácil de você visualizar e de você dar exemplos e de você correlacionar. Eu falo, hoje, acho que o grande trunfo do bom concurseiro é ele ter essa aptidão de ser interdisciplinar. Sim. Inclusive, eu digo que esse é uma técnica de PNL que é muito efetiva. Você conseguir puxar um ponto e você ir puxando coisas relativas a esse ponto de diversos, não só domínios de conhecimento, né? A doutrina fala isso sobre isso. Inclusive, isso dialoga com a questão tal lá do direito civil. Isso aqui, se você fosse fazer no civil, pelo processo civil aconteceria isso no prazo tal, mas no processo penal é tal. Então, assim, esse tipo de conhecimento, hoje em dia, ele é exigido. E ele não é um conhecimento tão fácil de adquirir, tá? Justamente por conta às vezes o aluno tem muita aptidão para uma matéria, mas não tem para outra. Então, eu acho que a gente que está nesse meio tem esse grande mérito de conseguir fazer o aluno visualizar, porque às vezes o aluno ele só se interessa pelo negócio quando ele fala assim, pô, vou estudar isso aqui, direito empresarial, por exemplo. E eu falo até hoje isso de direito empresarial. Às vezes até me perguntam, Savini, me conta aí um livro, me indica um livro, um drama bom que você já leu, assim, pô, que te fez chorar legal. Eu falo, Fábio, direito empresarial, curso de direito empresarial. O empresarial a gente usa muito pouco na nossa atividade, mas assim, quando a gente consegue visualizar a aplicação prática, talvez, daquilo, olha, gente, peguei um caso que fazia justamente, acabei de postar, inclusive, um conteúdo que fazia exatamente uma interseção entre direito do trabalho e direito penal. Ah, nossa, que legal, nunca pensei. Pô, sou leigo em direito do trabalho, nem sabia que isso podia. Ah, tributário e direito penal, são 2 matérias que dialogam muito.
Imobiliário, direito penal, dialogam bastante também, né? Com cartório, então, falsidade ideológica, falsidade material. Nossa, crimes de falso, quase todos vêm sendo comunicados via cartório, né? Então, esse é um projeto legal por conta disso. E aí, com a Tamara, eu tenho o Simula Jus, né? É o nome do curso, que tem a linha mentoria para exame de ordem. E lá, para além de videoaulas, a gente entrega material e cronograma. Aí vai depender muito do que o aluno tá buscando, tá? Mas é uma coisa bem individualizada também. A gente faz nivelamento. Eu troco faço uma anamnese, né? Que eu falo assim, essa troca bem intensa junto com o aluno, assim que ele chega, para eu tentar entender a realidade dele, onde é o calo, o que aperta nele, é a primeira prova, não é a primeira prova, o que você tem facilidade, se o que ele julga ter facilidade é aquilo que na prática corresponde ao que ele efetivamente performa. Às vezes o aluno fala assim, eu amo direito penal. Aí tu vai fazer aquele nivelamento. Ele mandou muito bem em constitucional. Sim. Foi incrível em trabalho. Penal, ele se arrasou. E é a matéria que ele ama. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado de mapear. E aí a gente faz, né, mais ou menos ali um bem bolado entre aquilo que é muito cobrado na prova, já espelhando com aquilo que o aluno tem facilidade, dificuldade, e monta o cronograma em cima disso. Então é uma coisa Muito realmente bem artesanalzinha para ficar a afeição do candidato ali. Personalizado. E, ainda no Simula, a gente também tem mentorias para carreiras jurídicas lato sensu, tá? Lógico que, atualmente, eu não dou nenhuma para fora de concurso de polícia. Porque acaba que minha imagem fica muito vinculada a esse nicho policial. Sim. Que é a marca, na verdade, né? Que você vê. Exatamente. Então, assim, muitos cronogramas e mentorias para concurso de delegado. É o que eu falei, esse ano, inclusive, tá sendo um ano bem produtivo nesse sentido, porque já tem provas em aberto e tem muitas provas a vir ainda esse ano. E para outras carreiras também. Hoje em dia, aberto mesmo, eu mentoro uma menina que quer ser escrivã de polícia e um rapaz que quer ser agente. É isso. Então, assim, para além de carreira, eu falo assim, as carreiras major, assim, delegado, defensor, magistratura, MP, etc. A gente também trabalha com essas carreiras meio, que as pessoas costumam chamar, né? Analista, técnico. Que na polícia acaba sendo um escrivão e agente, né? O tira, que a gente chama lato sensu. Então é isso, assim, projetos que eu tenho hoje em dia em relação a essa parte mais professoral, vamos colocar assim, é isso. Tá, Legal. A gente vai deixar o link aqui, né? Tanto do seu Instagram, quanto todas as informações que tiver, para quem quiser. Vai ser um prazer recebê-los lá, e se eu puder ajudar nessa caminhada, eu falo. Você tem como passar sozinho? Tem. Você tem, gente. Se você fizer o básico bem feito, você passa. Mas vocês vão ver como é diferente, como os horizontes se abrem quando você tem uma troca com uma pessoa que já percorreu esse caminho e vai te orientando. Vai por aqui, não vai por aqui. Faça isso. Pra que sofrer, né? Fazer sozinho. E o caminho já é difícil, né? Não, então, mesmo... ter com quem compartilhar essa parte, conversar com pessoas que já passaram por isso, eu acho que é a melhor parte da mentoria. É isso. Né? Uau! Nossa, incrível! Vai ter que voltar de novo. Vai ter que voltar. Eu volto. Vai ser um prazer. Temos planos para vocês. Opa! Se preparem. Então é isso, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer te receber. Você é uma pessoa incrível e, assim, extremamente inteligente. Sabe se vender muito bem, sim, senhor, aliás. Sabe, acha que não, mas sabe. Tô aprendendo. E é isso, então. Superando essa barreira. A gente agradece. E para vocês, todos os dados vão estar aqui, todas as informações do Savini. E não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Se inscrever. E é isso. E comentar. E comenta. Beijo, até a próxima. Gente. Uhul.